Beleza. Pessoal, vamos dar continuidade, então. Na aula de ontem, nós falamos sobre a representação fasorial, principalmente aí, né, de sinais senoidais, né, que representem aí tensão e corrente. Então, nós vimos lá, né, como é que a gente faz para representar um sinal de tensão e um sinal de corrente alternados senoidais, né? Dado que eu tenho lá, por exemplo, uma tensão V de T é igual Vm, que nós vimos que é o valor de pico, seno de ômega t mais θv, né? Eu vou representar isso aqui como um fasor tensão, dado como número complexo, né? Nada mais é um fasor, nada mais é do que um número complexo usado para representar uma grandeza senoidal, né? Em que o módulo desse número complexo é o valor de pico desse sinal, e a fase é a própria fase, lá o nosso θv. Mesma coisa se eu for fazer isso aqui para corrente, nós vamos ter, né? Valor de pico, seno de ômega t mais θi, né? Uma expressão no domínio do tempo para corrente, vai se tornar um fasor corrente, dado pelo valor de pico e m, seno de ômega t mais... Oh, seno não, né? Tô no domínio do tempo não, que é um fasor, né? Então, módulo m, valor de pico da corrente, e fase θi, a fase da corrente. Então, a gente sai aqui da dependência dessa frequência, da dependência desse sinal senoidal, que, como nós vimos, discutimos, né, aumenta a complexidade da gente trabalhar com esses sinais, de relacionar, né, como é que é o efeito desse sinal quando a gente tem um circuito lá com resistores, capacitores, indutores e assim por diante. Então, nós vamos trabalhar aí com a notação fasorial, lembrando, né, regrinhas que a gente viu ontem também. Sempre vamos trabalhar com seno, vamos convencionar isso aqui. O material ele fala para trabalhar com valor eficaz, mas como os valores eficazes, né, a tensão eficaz e a corrente eficaz, só são usados em alguns cálculos específicos, especialmente de potência, que a gente vai fazer mais à frente, vamos trabalhar com o valor de pico mesmo, não faz diferença, tá? E que todos os sinais que estejam envolvidos no circuito, eles têm que ter uma mesma frequência ômega, né? Eu não posso transformar um sinal de um circuito com uma frequência de 60 Hz, por exemplo, em fasor, e um outro sinal do mesmo circuito, mas que esteja numa frequência de 50 Hz, em um fasor também, tá? Aí, se eu tiver sinais de frequências diferentes, nós vamos ver mais para frente como é que a gente faz para analisar. Bom, aí nós vimos tudo isso aqui, passamos por isso aqui, terminamos a aula de ontem fazendo essa representação, né? Transformamos para o domínio fasorial esses sinais senoidais e para o domínio do tempo esses fasores. E aí, eu já tinha citado mais ou menos para vocês essa questão da impedância, né? Nada vai ser também do que um número complexo que a gente vai usar para representar o comportamento, né, a relação de tensão e corrente para resistores, indutores e capacitores, em que aqui a gente vai chamar eles de carga, tá? Ele usa essa nomenclatura de carga, que a carga ela pode ser, né, resistiva, pode ser uma carga indutiva e pode ser uma carga capacitiva. E eu posso ter aí também, né, associações desses dispositivos, circuitos que contenham tanto resistores, quanto indutores, quanto capacitores, ou combinações deles, tá? Então, basicamente, né, ele fala, ó, impedância é a oposição à passagem de corrente em um circuito elétrico quando da aplicação de uma tensão senoidal. Portanto, a impedância é definida no domínio fasorial, né? Então, a impedância vai ser a razão, né, a divisão do fasor tensão dividido pelo fasor corrente. Ou ainda, né, podemos escrever essa expressão bem parecida com a lei de Ohm, que vocês já viram em circuitos 1. Tensão é igual a resistência vezes corrente, lá na lei de Ohm para circuitos resistivos em regime de corrente contínua. E aqui, para os nossos circuitos, né, com cargas resistivas, indutivas e ou capacitivas, fasor tensão, fasor corrente, nós vamos ter essa relação aqui. Bom,
A impedância, pessoal, ela vai ser, como dito, um número complexo, dado por R mais ou menos JX. Aí, galera, essas variáveis aí, vocês já viram, a gente já usou e vocês devem conhecer, né? Ó, Z é igual a R mais JX. A parte real dessa impedância, então, que é um número que não acompanha o J, é o R, que é chamado de resistência. Então, pessoal, a parte real de uma impedância é a resistência daquela impedância, a resistência equivalente daquela carga, tá? O que acontece, então? Se a gente for observar um indutor ou um capacitor, eles não vão ter parte real. A parte real deles vai ser nula, porque eles não são resistências. Eles são dispositivos reativos, tá? Assim como, se eu olhar para um resistor puramente, ele só vai ter uma resistência. Então, a impedância dele vai ser puramente resistiva, tá? E a parte imaginária dessa impedância é o que multiplica o x, o j, perdão, no número complexo, né? Vai ser o x que a gente chama, nós já vimos esse x aqui, ó, é a reatância. É a reatância, tá? Essa reatância, ela pode ser de dois tipos: indutiva ou capacitiva. Tudo bem? Já vamos ver, já saibam aqui que é o seguinte: quando a reatância ela é indutiva, ela é positiva. Quando a reatância é capacitiva, ela é negativa. Então a gente tinha visto lá, né, como é que a gente calcula a reatância indutiva como ômega, a frequência de trabalho de operação do circuito, vezes L, que é a indutância do indutor. Como a gente está vendo aqui que na impedância a nossa reatância ela é indutiva, esse valor vai ficar positivo mesmo. Para capacitores, nós vimos que a reatância capacitiva é calculada como 1 sobre ômega C, frequência angular, vezes a capacitância. Como essa capacitância ela como a reatância capacitiva ela é negativa, vai aparecer aqui para a gente agora um sinal negativo. Ah, por que tem esse positivo e esse negativo? Pessoal, isso é por causa daqueles efeitos de atraso de corrente de tensão, tá? Então, a gente viu, né, que a corrente no capacitor, no indutor, ela é atrasada de 90 graus. Então, esse mais aqui, ele vai corresponder àqueles mais 90 graus que aparecem na tensão, tá? Já no comportamento no capacitor, na reatância capacitiva, nós vimos que a tensão é atrasada de 90 graus da corrente. Então, é o contrário, isso vai ser simbolizado pelo sinal oposto aqui na reatância, tá? Então, só para a gente entender, vamos supor que eu olhe para um resistor de 10 ohms. Qual é a impedância desse resistor? 10 ohms. Puramente real, sem problema nenhum. Agora, vamos supor que eu esteja trabalhando aqui com indutor na frequência de... Vou usar uns valores aqui só para poder facilitar os cálculos, tá? De 2 radianos por segundo e com uma indutância aqui de 5 Henries. Nós vamos calcular a reatância indutiva, né? Mais ômega vezes L. E aí nós vamos encontrar um valor de 10 ohms. Então, a impedância desse indutor vai ser, ó, J vezes a reatância. J vezes 10. Vai ser um número, né? A impedância aí nesse caso vai ser puramente imaginária, que é um dispositivo reativo, uma reatância. Se eu tiver um capacitor agora de frequência angular 10 radianos por segundo, né? E capacitância aqui 0,01 farads. A reatância capacitiva é menos 1 sobre ômega vezes C.
Isso aqui, se a gente fizer a conta, vai dar menos 10 ohms. Então, a impedância desse capacitor vai ser menos J10 ohms. Também, né, uma impedância puramente reativa, puramente imaginária, um número puramente imaginário, porque eu estou falando de um dispositivo reativo. E negativo porque é do capacitor. E aqui positivo porque eu estou falando do indutor. Bom, isso aí é o comportamento básico de cada um dos dispositivos, quando a gente fala dessa questão de impedância, né? Resistência, reatância e tudo mais. Antes de eu falar de combinações deles, alguma pergunta? Isso eu tenho. Pode falar. Então, só para mim ver se eu consigo entender melhor. No Uhum. caso, por ser o indutor ser positivo e o capacitor a gente adota negativo, a gente estaria adotando como referência a tensão, não é isso? Como que? Porque o indutor, no caso, vai ser positivo, certo? Uhum. E o capacitor negativo. Uhum. Mas aí olhando naquele, na senoide, né? Um tá atrasado, outro adiantado. Se a gente for olhar a tensão no indutor, ela tá adiantada. No capacitor, a tensão tá atrasada. Então, por isso seria a referência, seria a tensão. Exatamente, é por isso. Ó, eu posso até mostrar para vocês aqui de onde que vem, né? Nós vimos lá, né? Nós consideramos, quando a gente foi fazer a análise do indutor, nós consideramos lá o seguinte. Deixa eu pegar em algum outro lugar aqui para eu poder fazer, para não apagar aquilo. Mas nós vimos lá o seguinte, né? Se eu considerasse lá a corrente IM seno de ômega T, nós vimos que aparece lá aquela operação de derivada, tal, que a gente resolveu, mas nós vimos que a tensão vai ser Vm seno de ômega t mais 90 graus, certo? Certo. Nós vimos isso aqui, né? Vamos jogar isso na conta, tá? Se eu transformar essa tensão em um fasor, vai ser Vm com fase 90 graus. Aí eu tenho a impedância vezes a corrente aqui, Im, com fase 0 graus, tá? Transformando em fasor. Aí, se eu isolar a impedância, ela vai ser a razão, a divisão entre Vm aqui 90 graus, né? E Im com 0 graus. Vimos como a gente faz divisão de número complexo, dividimos os módulos, Vm dividido por Im, e subtraímos as fases, 90 menos 0, 90 graus. Tá, isso aqui é um número complexo, né? Se a gente for representar ele aqui, o diagrama de Argand-Gauss, ó, módulo Vm dividido por Im, fase 90 graus. Então, a gente conta a fase de 90 graus aqui, tá? E aí a gente acha um vetor aqui, o nosso fasor, na verdade, né? De módulo Vm dividido por Im. Qual é a conclusão que a gente tira? É um número puramente imaginário, porque a fase é de 90 graus. É um número puramente imaginário, porque a fase é de 90 graus. E é um número puramente imaginário o quê? Positivo. Positivo. Certo? Porque ele está orientado aqui para cima, né? Se a gente, inclusive, converter isso aqui para a forma retangular, vai dar JVM sobre IM, né? E VM sobre IM lá é a reatância indutiva para o indutor que a gente definiu. Então, aquilo vem daqui. Se eu fizer a mesma análise para o capacitor, eu vou achar a impedância como sendo VM sobre M com um ângulo de menos 90 graus, né? O que daria o quê? Fazendo uma cor diferente para diferenciar, menos 90 a 90 graus no sentido horário. Daria um número puramente imaginário também, porém negativo, para o lado de baixo do eixo aqui dos imaginários. Então, se eu transformasse isso aqui em retangular, eu ia achar menos J VM sobre IM, tá? Então, por isso que vem lá o positivo para o indutor e o negativo para o capacitor, por causa das relações de defasagem entre tensão e corrente deles. Beleza?
Não que vocês precisam saber isso aqui, eu estou explicando para vocês de onde que vem, tá? Só para vocês saberem que sai de algum lugar. Tem um porquê de indutivo ser positivo e o capacitivo ser negativo. É interessante saber, né? Porque aí a gente entende melhor, né? Aí vocês sabem que não é um trem inventado, vocês não só É, aceitam. isso, porque tem que. Toda teoria você tem que provar. Para sair de teoria concreta, você tem que provar, de alguma Sim, forma. sim, E essas fases aqui, né, de 90 e menos 90, lembrando que aparece porque quando eu derivo um sinal de seno, ele vira um cosseno. O trem de antivírus aqui, gente. Espera aí. Beleza? Beleza, ficou claro. Vamos falar agora das associações de componentes. Então, ele fala aqui de admitância, daqui a pouco eu falo, tá? Mas aí ele mostra aqui, ó, a representação da impedância, como eu mostrei para vocês, ó, um resistor puramente real, tá? A impedância aqui é R mais J0, né? Isso aqui seria nulo, J0 é zero, né? Ou R com fase 0 graus, também se eu quiser representar na forma polar. Para o indutor, olha lá o fasor, como eu mostrei para vocês, né? Orientado aqui no lado positivo da parte imaginária, mas puramente imaginário. Então, é zero para a parte real, JXL para a parte imaginária. Então, XL com 90 graus. Para o capacitor, o que acontece, né? Olha lá, o nosso fasor orientado para o lado negativo do eixo imaginário. Então, seria o XC, né? A reatância XC, com a fase de menos 90 graus. Então, aparece aqui um menos JXC. Foi o que eu falei com vocês. E aqui mostrando, né, a combinação, deixa eu fazer isso lá na outra aba, no outro programa aqui, para mostrar para vocês essa questão da combinação dos componentes, né, associação de componentes. Primeira coisa, pessoal, que eu queria falar com vocês é o seguinte. Aquelas regras de associação de resistores que vocês viram, elas são válidas para impedâncias também, tá? Então, ó, se eu tenho um dispositivo aqui que tem uma determinada impedância Z1 e um dispositivo aqui que tem uma determinada impedância Z2, outro aqui que tem uma determinada impedância Z3 e assim por diante, e eles estão ligados em série, ou seja, eu tenho uma mesma corrente aqui, um mesmo fasor corrente, eu posso substituir isso por uma impedância equivalente, somente uma, né? Cujo valor seja a soma das impedâncias que estão conectadas em série, tá? Só que lembrando que agora essas impedâncias são números complexos. Então nós vamos ter que seguir as regras de soma de números complexos. Mas o princípio, né, o raciocínio é o mesmo para resistores. Se eu tiver em paralelo agora. Pessoal, isso é para impedância, né? Porque eu acho que, se eu não me lembro, se for reatância, aí isso aí já tem em particular, não é isso? Quando é Não, reatância. mas uma impedância ela pode ser puramente reativa. Isso aí é para impedância de qualquer natureza, resistiva, capacitiva, indutiva, combinações, qualquer impedância, Entendi. tá? A gente vai fazer aqui, eu estou só mostrando para vocês que valem as mesmas coisas, mas a gente vai fazer, eu acho que vai ficar mais claro. Se eu tiver em paralelo, né? Tem aqui uma série de impedâncias Z1, Z2, Z3 em paralelo, ou seja, a tensão elétrica neles aqui, ó, fasor tensão é a mesma para todos, segue também a mesma regra. Posso transformar isso em uma impedância equivalente e aquela relação, né? 1 sobre a impedância equivalente é 1 sobre a impedância 1 mais 1 sobre a impedância 2 mais 1 sobre a impedância 3 e assim por diante. Normalmente a gente não faz em paralelo assim, né? Eu acho que deve ter sido mostrado para vocês. Normalmente é mais fácil fazer o quê? 2 a 2, tá? Porque se eu tiver duas impedâncias ou duas resistências em paralelo, o equivalente é o produto delas dividido pela som, tá? Pessoal, se for valores iguais, é só a metade, né? É a Se forem metade. valores iguais, é a metade. Isso aqui também vale. Se as duas impedâncias forem igualzinha,
Por exemplo, 10 mais J10 em paralelo com 10 mais J10, o resultado vai dar 5 mais J5. Então, se forem iguaizinhos aqui, também vai valer a mesma coisa, tá? Lembrando, né, que em paralelo, a resistência ou a impedância resultante ela é menor do que as demais, né? Sendo que, no máximo, ela é igual a uma se a outra tender ao infinito. Mas, enfim, só Dá para para... usar divisor também? Dá para usar também. Todas as regras que vocês viram de análise de circuitos são válidas, só que aqui a gente vai trabalhar com números complexos. Então, dependendo do circuito, pode ficar um pouquinho mais chatinho de fazer a conta, mas todas são válidas. Vocês viram, vocês devem ter visto, né? Divisor de tensão, divisor de corrente. Até bom vocês me darem esse feedback, se vocês viram ou não. Leis de Kirchhoff, vocês viram? Sim, sim. Né? Professor, eu Lei acho de que eu. Kirchhoff da tensão, leis de Kirchhoff da Sim, corrente, lei de Thevenin, lei de Norton, vocês devem ter visto, né? sim, só a gente não viu muito a parte da indutância, que o professor não conseguiu dar o Edmar, foi a que faltou. O indutor. Capacitor, isso, capacitor a gente viu, mas associação de indutores a gente não viu. Tá. Depois eu posso até disponibilizar para vocês um material dessa parte de capacitor, indutor. Talvez até quando eu tiver mais um tempinho, eu até falei com vocês de parar um pouco, se a gente tiver tempo, ou então disponibilizar algum vídeo, alguma coisa para vocês, explicando o comportamento desses dispositivos lá em corrente contínua. Porque aqui a gente vai ver em corrente alternada com mais detalhe. Bom, beleza, gente. Então, essas regras, elas vão valer. As mesmas regras que vocês viram. Então, o que, que vai acontecer ali, ó? Se eu tiver, né? Pegar alguns valores aqui, ó. Se eu tiver um resistor em série com um capacitor, por exemplo, né? Aí, vamos supor que eu calculei aqui, né, a resistência aqui por exemplo, 3 ohms, né? Bom, qual é a impedância desse resistor? É uma resistência puramente real, o mesmo valor da resistência. Então, essa aqui é a impedância do resistor. Qual é a impedância desse capacitor? Ó, um capacitor é puramente imaginário. Se é capacitor negativo, puramente imaginário J, e o nosso 3 ohms aí, tá? E aí a série deles, né? Qual seria a nossa impedância equivalente? Aí eu posso representar, apesar de serem dispositivos diferentes, eu posso representar como uma carga só, que vai ter uma impedância equivalente. Qual vai ser essa impedância equivalente? A soma da impedância do resistor com a impedância do capacitor. Então, o que, que nós teríamos aqui? Né? 5 menos J3. E aí eu chego numa impedância complexa que tem parte real e parte imaginária. Isso significa que essa impedância representa o quê? Tanto características resistivas, porque tem parte real, quanto características reativas, porque tem parte imaginária, né? E o comportamento reativo dele é capacitivo, porque a parte imaginária é negativa. Tá clara essa ideia aqui, gente? Então, quando a impedância ela é puramente real, isso representa um resistor. Quando a impedância é puramente imaginária, vai representar um capacitor ou um indutor. Se ela é um conjunto de parte real com parte imaginária, quer dizer que eu tenho associação de componente, né, de um resistor com indutor ou com capacitor. Beleza? Então, professor, se tivesse no caso, com o indutor, poderia Vamos dar fazer com tanto. indutor. Vamos fazer com Sim, indutor. é, Vamos fazer é. com indutor. Vamos ver aqui, ó. Eu vou usar a associação em série para explicar isso aqui, porque é mais fácil que a gente só soma, tá, gente? Vamos supor que eu venha aqui nesse circuito agora, nessa parte do circuito, né? E conecto nele aqui, vou manter os componentes, né? Conecto o indutor de reatância XL igual a 2 ohms, tá? Ó, quais vão ser as impedâncias? A impedância do resistor é real. A impedância do capacitor é negativa e imaginária. Aí entra a reatância de 3 ohms lá. A impedância do indutor
é imaginária, né? Positiva imaginária. E aí entra a reatância. Então, se a reatância do indutor é 2 ohms, a impedância é J2. Qual vai ser a impedância equivalente? A soma do resistor com a impedância do capacitor com a impedância do indutor. Ou seja, 5 menos J3 mais J2. E aqui nós podemos, inclusive, somar e ver que eu tenho 5 menos J1, que menos J3 mais J2 é menos J1, certo? Qual a conclusão que a gente tira, né? Eu vou ter uma impedância que não é, né, nem resistiva nem reativa, porque tem as duas partes, então é uma combinação, tá? E é uma impedância também capacitiva. Por quê? A parte imaginária é negativa. Aí vocês me perguntam, nossa, mas eu tenho um indutor, e aí? A junção do capacitor com o indutor nesse caso, né, dá um efeito, um efeito final, um efeito equivalente de um capacitor. Isso quer dizer que eu ter esse circuito aqui seria a mesma coisa que eu ter um circuito assim, ó, um resistor com 5 ohms e um capacitor com reatância igual a 1. Eu vou ter o mesmo efeito desse circuito aqui nesse aqui, ó, porque o equivalente combina ali, tá? Então, quando eu tenho associação de capacitor ou indutor e o indutor juntos, seja paralelo, seja série, sejam associações aí das mais diversas, vai ter um efeito dominante, tá? Ou do capacitor, ou do indutor, ou de nenhum dos dois. Por quê? Se um anular o outro, isso pode acontecer, é uma situação que a gente chama de ressonância, né? Aí eu não vou ter um efeito reativo. Vou mostrar para vocês, vou desenhar para vocês agora, mas até então aí, alguma dúvida? Eu Deu para queria, entender aí? sim, eu fiquei entusiasmado de saber como que seria, porque na prática, qual que seria, por que usar então com um indutor, capacitor, resistor e não um só resistência e um capacitor na prática, né? Qual que seria a aplicação de um com o outro? A Porque diferença. porque na verdade é o seguinte, se eu estiver falando aqui de uma, tem aplicações. Se eu estiver falando aqui, por exemplo, né, vou te dar um exemplo de uma aplicação. Se eu estiver falando aqui de um circuito que ele trabalha com uma frequência fixa, uma frequência angular fixa, aí tudo bem, nós vamos ter essa associação aí. Mas vamos lembrar que tanto a reatância indutiva quanto a capacitiva, elas variam com a frequência, certo? Tá. Esse circuito aqui, para essa frequência, a gente analisou e viu que ele é puramente capacitivo. Para uma outra frequência, ele pode agir de uma forma diferente. E tem circuitos que a gente quer que façam isso, que quer que hajam diferentes para frequências diferentes. Então, ó, se eu, por exemplo, aqui aumentar a minha frequência, eu vou aumentar a reatância do meu indutor e diminuir do meu capacitor. E aí esse circuito passa a operar de maneira indutiva e não mais capacitiva, tá? Ah, sim, então se eu Então, alterando a assim, frequência, eu é, consigo ter. é, nós vamos ver essas coisas todas por partes, tá? Quando a gente falar de filtros, também faz parte de circuitos elétricos 2, a gente vai falar, né? Vocês vão ver essa questão de comportamento com frequências diferentes. Eu estou te respondendo porque você me perguntou, né? E aí eu preciso dar essas aplicações, mostrar para vocês que tem uma serventia, mas a gente vai com calma nas nossas análises, tá, pessoal? Não precisam ficar afobados, Ok. não. Estou mostrando aqui como é que é, mas muita coisa que eu vou falar aqui vai ficar mais claro para vocês na frente. Inclusive essas contas aqui, quando a gente começar a fazer exercício, tá? Tá. Essa situação de ressonância que eu falei com vocês, né? É se em um determinado momento eu tiver aqui, por exemplo, ó, vou usar associação em série de novo, que é mais fácil, ó, um resistor de resistência 5 ohms, um capacitor de reatância 3 ohms e o indutor de reatância 3 ohms também, né? Como é que vão ficar as impedâncias? A impedância do resistor, puramente real. A impedância do capacitor, puramente imaginária e negativa. A impedância do indutor, puramente imaginária e positiva. Qual vai ser equivalente? Se eles estão em série, eu vou somar as impedâncias.
5 menos J3 mais J3. O que vai acontecer? Menos J3 e mais J3 vão se anular e a minha impedância equivalente é puramente resistiva. Então, apesar de eu ter capacitor e indutor nesse circuito, nessa situação, para essas reatâncias, para essas frequências, né? Para essa frequência, eles vão entrar no negócio que a gente chama de ressonância. Né? E aí, o efeito reativo de um anula o efeito reativo do outro. E aí a gente vai acabar tendo uma impedância puramente resistiva. Beleza? Beleza. Beleza. Ressonância, o termo ressonância é usado para isso, mas ressonância vem de... Qual que é o intuito de usar ressonância? É porque tem ressonância, na verdade, normalmente tem a ver com frequência, né? Os materiais têm as frequências de ressonância e tal. Quando eles entram em ressonância, quer dizer que a gente atingiu a frequência de ressonância do circuito, que é o valor de frequência, né? Seja ela linear ou angular, que fazem com que a reatância indutiva anule a reatância capacitiva. Entendi. A nomenclatura vem disso aí. Fernando, aplicando Oi. tensão, aplicando uma tensão nesse exemplo seu, por exemplo, vamos dizer assim, uma tensão de pico de 141 volts. Nessa situação de ressonância. Exatamente. Tá. Aí eu teria que calcular. Claro que vai anular de novo, porque não vai mudar a característica dele. Mas eu teria que usar aquela fórmula assim, 2π vezes a frequência, vezes o valor de pico. Vamos lá, né? Como isso aqui vai ser... Deixa eu apagar aqui embaixo para a gente ter espaço. Como isso ali vai ser equivalente a uma impedância puramente resistiva de 5 ohms, isso aqui é a mesma coisa de eu estar aplicando isso aqui num resistor de 5 ohms. A gente esquece que existe o capacitor e indutor. Nesse caso, que eu estou em situação de ressonância. Mas lembrando que esse VM de 141 que você deu como exemplo, ele é um sinal senoidal. 141 seno de uma frequência aqui e uma fase, né? O que vai acontecer com a corrente aqui, né? Aqui, ó, eu posso aplicar a lei de Ohm direto nos valores de pico, como a gente viu que é para um resistor, né? Então, 141 aqui, 5 M, então vai ser 141 por 5, vai dar 2, sobra 4, 41 por 5 vai dar 8, 40, 10, 28,5. Não é só isso, não. 12 por 5 dá 2, 10, 4, 41. Ah, não, é por 5, tá certo. 28,5, né? Não, 28,2, perdão. Tinha alguma coisa errada. 28,2 amperes, né? Então, o que acontece? A minha corrente aqui vai ser 28,2 seno de ômega t mais θ. E aqui esse θ da corrente, a fase da corrente, vai ser igual à fase da tensão, porque a impedância equivalente é puramente resistiva. Não vai ter defasagem. Mas a gente vai fazer esses cálculos com tensão e corrente, vai ficar mais claro na hora que a gente pegar alguns exemplos, tá, pessoal? Isso aqui, a minha intenção até então é mostrar para vocês essas associações de impedância. Só isso por enquanto. Tá? Aí a gente vai fazer as análises, jogando, alimentando o circuito e vamos ver o que é que vai acontecer. Ok? Beleza. Beleza? Tá. Deixa eu ir lá no material primeiro, depois eu apago aqui. Tá? Aí ele mostra aqui, né? Uma associação de resistor com um capacitor, né? Aí ele mostra, ó, a resistência é esse fasor aqui, a reatância é esse fasor aqui, né? A impedância capacitiva, a impedância equivalente é essa aqui que equivale à soma, tá? Ele mostra aí esse método triângulo para fazer a soma, tudo mais. Mas a gente faz aquela soma lá no modo retangular, como eu mostrei para vocês. Aqui também a associação do resistor com o indutor, né? E aí ele fala, o resistor está sempre no eixo dos reais, é um número puramente real, a reatância indutiva no eixo imaginário positivo e a reatância capacitiva no eixo imaginário
negativo. Vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui, esse primeiro exemplo que ele mostra. Vamos resolver aqui com vocês. Ele tem resolvido lá, mas para a gente resolver aos poucos juntos. Ó. Sendo a tensão V1, 10 seno de ômega T mais 90 graus, e a corrente 1, 5 seno de ômega T mais 30 graus, calcule a impedância Z. Então, o que ele está falando ali para a gente? Ó? Eu vou ter uma impedância Z, em que eu tenho uma tensão V1 e por onde vai passar, consequentemente, uma corrente 1. Quais as expressões que ele deu para a gente? Ó? V1, 10 seno de ômega T mais 90 graus e 1 é 5 seno de ômega T mais 30 graus. E aí eu quero calcular qual o valor da impedância Z. Bom, vamos transformar essa tensão e essa corrente em fasores. Fasor tensão V1, como é que vai ficar? Fala aí para mim. Com base aqui no sinal V1. Oi? Estão me ouvindo, gente? Sim. Deu um grilo aí, né? Vai que caiu aqui, A gente fez isso ontem, gente. Só transformar isso aqui para fasor. Ah, né? 10 com 10 com no- fase de 90. 90 graus, né? E a corrente? 5 5 por 30. com fase 30 graus. Beleza. Então, ó, lei de Ohm. Impedância é a tensão dividida pela corrente. Só que aqui trabalhando com os fasores. Então, 10 com ângulo de 90 graus dividido por 5 com ângulo de 30 graus. Então, nossa impedância vai ser 10 dividido por 5, 2, né? Vamos lembrar, né, antes aqui, ó, como é que a gente divide número complexo na forma polar. Divide o módulo, 10 dividido por 5 dá 2. Até fazer por partes aqui, ó. E o que eu faço com as fases? Subtraio 90 graus menos 30 graus, né? De cima menos a de baixo. Então, eu vou achar uma impedância de 2 com fase 60 graus. Essa aqui é a impedância, tá? Como ele só pediu a impedância, eu posso deixar assim na forma polar. Mas só para a gente poder fazer algumas análises, por exemplo, né? Vamos ver. Essa impedância é indutiva? Ela é capacitiva? Vamos ver. Vamos transformar isso aqui na forma retangular, né? Vamos calcular a parte real, que vai ser o módulo. Mas aí só de ver o ângulo, já que é positivo, dá para saber que... Isso. Eu vou falar, calma. 2 cosseno de 60 graus. Calculando aí. Vai dar 1. E a parte imaginária? 2 seno de 60 graus. 3 lá. 1,73. Positivo, né? Mais aqui, ó. Então, como é que eu monto essa impedância? Né? Parte real vale 1, parte imaginária vale 1,73 ohms. Então, olhando na impedância na forma retangular, é indutivo ou é capacitivo? Indutivo. Indutivo, por quê? Por causa. A parte imaginária está positiva. É isso, a parte imaginária é Parte positiva. imaginária O ângulo positivo também. Isso. E justamente o que falaram aí é o seguinte, né? Ó, se eu sei que a reatância, né,
ela é positiva, cuidado com a coisa, na verdade. Não é porque o ângulo é positivo, não, tá, pessoal? Quando eu tiver nessa região aqui, no primeiro ou no segundo quadrante, eu tenho indutivo, ou seja, né, de 0 a 180 graus. Se eu tiver aqui embaixo, no terceiro ou quarto quadrante, eu estou pegando o lado negativo da parte imaginária, que corresponde a um capacitor. Então, aqui embaixo, eu tenho capacitivo. Então, reparem, se eu falar com vocês que eu tenho um ângulo, né, de 200 graus, o ângulo é positivo, mas ele é capacitivo porque cai aqui na parte de baixo, tá? Então, eu já consigo saber pelo ângulo? Consigo saber. Só eu olhar em qual quadrante que eu estou trabalhando, né? Se eu estou na parte de cima do eixo imaginário, é indutivo. Se eu estou na parte de baixo, é capacitivo. Beleza? Beleza. Beleza. Aqui, gente. Então, ele faz isso lá. Eu quis fazer aqui com vocês, né? Ele achou aí, ó, 2 com ângulo de 60 graus. O ângulo da impedância define o defasamento entre a tensão e a corrente. Isso aqui é importante também, tá? Olha só. Quando eu fui achar a fase, o ângulo da impedância aqui, eu fiz 90 menos 30, né? Eu fiz 90, que é o ângulo da tensão, menos 30, que é o ângulo da corrente. Então, como ele falou lá no material, pessoal, e isso é importante quando a gente for falar de potência, né? Essa defasagem entre tensão e corrente é importante. O ângulo da impedância é o defasamento, a defasagem ou a diferença de fase que a gente vai ter entre tensão e corrente, tá? Isso aqui vai mandar um negócio lá na frente que chama fator de potência, que é importante, né? Tem várias normas em cima disso, mas a gente vai falar disso mais à frente. Ele fez mais um exemplo aqui com 2 valores, encontrou a impedância, transformou. Vou só mostrar aqui para vocês, tá? Que é como a gente fez agora há pouco. Peguei lá um determinado sinal de tensão, sem seno de 600T, uma corrente 10,41 seno de 600T menos 31 graus, né? Então, ó, mesma frequência angular, ó, 600 multiplicando T, transformei em fasor. Aqui ele transformou pelo valor eficaz, a gente teria usado 100 aqui mesmo, tá? E aqui a gente teria usado 10,41. Aí aqui, fazendo a divisão desses dois números, né? Para poder encontrar aqui o valor, né? Nós iríamos fazer 10 dividido por 100 dividido por 10,41, ia dar na mesma, porque se eu divido os eficazes e divido os de pico, dá na mesma, né? E aqui 0 menos o menos 31, né? Lembrando que o menos aqui é da divisão, né? Subtraio as fases quando eu divido. E esse menos aqui é do valor da fase, tá? Então, no final das contas, aqui fica positivo. Menos com menos dá mais. E aí nós temos o valor equivalente aí da impedância, tá? É uma impedância indutiva, e isso significa que a corrente está atrasada em relação à tensão. É a relação que nós já vimos, né, para a impedância indutiva. E aí ele mostra a impedância com características indutivas, porque se eu colocar lá no diagrama, parte real, parte imaginária, ó, a impedância está aqui no primeiro quadrante, ou seja, a parte imaginária dele é positivo, então é indutivo, né? Ou eu olho pelo ângulo também, né? Esse ângulo aqui vai dar 31 graus positivo, se é um ângulo de 31 graus, está aqui no primeiro quadrante também, podemos também concluir que ela é indutiva. Beleza? Beleza. Professor, Sim. eu dei uma pesquisada aqui no Moodle. Eu entrei no Circuitos Elétricos 1 modular, que o Edmar deu aula. Ele está liberado para a gente a parte que a gente não viu. Deve ter muito material aí também. Se tiver, é interessante que vocês deem uma olhada. Qualquer coisa, vocês podem voltar a tirar dúvida comigo também, sem problema. Tem que estar liberado a unidade 1, 2 e a unidade 7, que é indutores. Uhum. Aí quem Deem uma quiser, olhada, é bom vocês estarem por dentro, vocês não viram, né? Ainda mais que a gente vai trabalhar com esses componentes. Pessoal,
Tem mais um exemplo aqui que ele fez, só que agora considerando, né, a tensão atrasada, e aí ele vai achar um resultado indutivo. Vocês vão ver que até, né, é a mesma fase, os mesmos valores, a diferença é que aqui é positivo, né, a parte imaginária, e aqui é negativo, a parte imaginária. Então, aqui é indutivo e aqui é capacitivo. Faltou a gente falar dessa questão de reatância, de admitância que eu passei, mas isso não é uma coisa que a gente trabalha tanto assim, mas eu vou citar para vocês, podem ficar tranquilos na próxima aula. Isso aqui eu já mostrei para vocês, né? Associação em série, em paralelo. E aí tem alguns exercícios. Então, aqui, ó, já vai ter impedância equivalente para a gente fazer um pouquinho mais complexo, né? Aqui uma outra atividade. Isso aqui meio que a gente já tem uma passada, mas eu vou passar de novo. Só que aí fica para a próxima aula. Alguém quer perguntar alguma coisa aí ainda? Ficou sobre a aula de hoje? Alguma coisa específica? Para mim tá tranquilo. Cara, eu até tenho uma dúvida, Fernando. Pode falar, Daniel. É o seguinte, quando a gente trabalha, igual a gente pega o valor de pico da tensão e o valor de pico da corrente, certo? Uhum. E a gente vê na linha do tempo que as luzes não estão no mesmo tempo, né? Elas estão sempre deslocadas. Elas vão estar deslocadas se houver defasagem entre tensão e Ex- corrente. Exatamente. Por que a gente não trabalha, então, com aquele ponto específico da corrente e o ponto específico da tensão? No caso, eu penso assim, eu tenho a função, né, senoide, de cada elemento, tanto da tensão quanto da corrente, e se a gente achasse o instante de tempo de cada um, eu poderia trabalhar no mesmo tempo. Mas elas variam no tempo. Da forma que a gente faz, a gente deixa ela como função do tempo. E aí eu consigo calcular para qualquer instante. Se eu pegar um ponto específico, eu vou estar calculando naquele ponto específico. Eu não estou trabalhando com uma função que varia no tempo. Eu estou trabalhando com um valor num instante específico. Certo? E a gente quer o comportamento como um todo, né? O que importa para a gente é o comportamento como um todo lá. Tranquilo. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Professor, Bom, pode falar. da atividade, agora é a segunda atividade, né, que tá aberta no SIGA, não é isso? Uhum, Vai ser os exercícios, por enquanto tem exercício 3, né? uhum, E os próximos, né, que vão vir. uhum. Entendi. Pera, qual atividade você está falando? Eu falo, tá lá semana 3. Ah, na semana 3, sim. O que é para entregar dia 14, isso. Entendi. É a segunda atividade, certo? Isso. Entendi. Esse Beleza? conteúdo. Pode Eu falar. vou soltando os conteúdos para vocês por semana mesmo, tá? Conforme a gente for ver, aí eu coloco lá um pouquinho antes, a gente vê. E aí, às vezes, eu vou disponibilizar sempre muitos exercícios para vocês. Alguns eu vou pedir para vocês resolverem e entregarem, outros é só para vocês estudarem em casa mesmo. Entendi. Beleza? Mais alguma coisa, gente? Não, beleza. Bom, se precisarem de mim, eu estou à disposição. Vou interromper a gravação aqui.